seja bem-vindo a mais um Dromos Talk. E hoje eu estou especialmente muito feliz, porque na bancada comigo eu só tenho ex-alunos. Uma professora pode ficar mais feliz que isso? Não, né? O Rafael também foi meu ex-aluno. Então aqui com vocês, os nossos ex-alunos. Rafael, quem são? Olha, eu estou muito feliz também. Realmente um Dromos Talk, assim, que para mim é incomparável. É uma honra ter aqui comigo, que também sou ex-aluno do Dromos e depois professor. E nós temos aqui ex-alunos que são todos professores atualmente no Colégio Dromos. Então eu cumprimento aqui a professora Gabriela, professor Henrique, professor Miguel e o professor Breno. Galera, sejam muito bem-vindos ao nosso Dromos Talk. Muito obrigada. Muito obrigada. Ó, lembrando para vocês, a Gabriela ensina matemática, o Henrique ensina ética e os nossos dois aqui trabalham com português. São campeões em redação. Graças a Deus. Legal, né? Legal. Não, e a gente teve recentemente, assim, já pegando esse gancho, a gente teve recentemente a publicação de resultados dos nossos alunos, né, em redação no PAS, e a gente ficou muito feliz, né, de ver os nomes dos alunos ali com notas altíssimas. Então, parabéns novamente para essa galera de português, professora Nicole também, não posso deixar verdade. de citar, né? E como é que está sendo esse trabalho? Aí a gente tem um trabalho especial, né, de redação, e vocês estão aí com os alunos. Como é que é isso? Como é que funciona? Começo? Vamos lá, Eu posso Gabriela. falar. Bom, oi gente, tudo bem? Tudo bem? Ué, achei que ia ser menos nervoso, na verdade, agora que tá gravando. Não, mas daqui a pouco É só. isso aí. Sobre o nosso trabalho de redação lá, eu, juntamente com o professor Miguel, a professora Nicole, a gente, desde sempre, entendeu que o melhor que a gente pode oferecer para um aluno é a prática, né? E eu acho que o Colégio Dromos entendeu muito bem, assim, a ideia de que quanto mais prático o aluno tiver, mais fácil ele vai ter, mais natural ele vai ter isso dentro dele. Então, a gente tem os projetos das redações, né? Toda semana a gente produz as redações. Temos vários professores que envolvem a língua portuguesa. Então, o professor Miguel trabalha com as redações com os alunos. Eu trabalho com a parte de texto, com a literatura, a Nicole com a gramática. Mas a gente vai se misturando ali, né? Até ano passado eu também estava com a redação. A Nicole já trabalhou com redação em outro ano. Então, a gente vai... Eu acho que a ideia da gente ser integrado entre nós, a gente vira e mexe, a gente troca uma ideia ali no intervalo sobre uns alunos específicos, sobre uns trabalhos, mas eu acho que a ideia é de fato a constância. Nossos alunos estão muito acostumados a praticar e produzir texto e a gente em sala, a gente faz um bom trabalho, né, Miguel? Quantas redações por semana? Por semana eles fazem? É. Uma redação por semana. Que é o mínimo, né? A obrigatória. Ou reescrita, né? Uhum. Ou uma redação reescrita, caso ele ainda tenha uma nota que não seja acima do padrão 6, que é o padrão que o Dromos estabelece. Uma coisa interessante sobre esse projeto de redação é porque, assim, a gente funciona como um time lá no Dromos, como uma espécie de estrutura mesmo. Então, assim, é como se fosse uma escada. A gente começa realmente a fazer um trabalho já na base, que é no fundamental. A gente trabalha justamente... Isso é importante, né? Porque a gente colhe os frutos no médio, os resultados no PAS, mas os meninos estão desde o 6º ano trabalhando, seja a redação toda semana. Porque, assim, não tem como a gente criticar, porque vai falar, tá muito novo para poder fazer tanto texto, tanto serviço, assim... Mas a gente vai com um projeto didático para poder ir aprofundando cada vez mais. É um negócio que vai subindo e vai galgando uma cultura educacional para a pessoa começar a aprender o quão é importante escrever, o quão é importante você estar relacionando a língua portuguesa com as outras matérias, né? Porque o colégio inteiro ajuda a gente também. Porque a gente também não para só em uma matéria, em uma disciplina só, como se fosse português, redação só naquele lugar. A gente conversa com o Henrique, trabalha com ética, a gente trabalha com a professora Amanda, com geografia. Então, essa interdisciplinariedade dentro do português, dentro do colégio inteiro, tem surtido, assim, um bom efeito, uma boa cultura. Claro que a gente tem aqui aquela galera que ainda dá uma vacilada, uma semana que outra, mas todo mundo lá, a gente aí não seria uma escola, né? Se não tivesse um menino para não entregar um dever, aí, gente, essa escola tá fazendo alguma coisa errada. Você sabe que eu preciso confessar que eu não tenho ouvido mais tanta reclamação pelo fato de terem uma redação por semana. Eu não tenho mais ouvido reclamação. Eu acho que aquilo que o Miguel falou vale muito, assim, da cultura, né? Uhum. A gente demora para construir uma cultura numa escola, mas cultura hoje eu tenho certeza que a gente, assim, um dia, né? Não que eu queira, mas assim, se a gente sair, assim, uma vez, né? A gente sair da escola, quem sabe? Mas, não que eu queira, tá, gente? Mas tô falando assim, o que eu quero dizer é a importância do trabalho que ele já tá construído, já tá nas raízes do Dromos, né? E, independente do professor que entrar lá,
ele vai assumir o projeto e vai tocar e os nossos alunos não vão reclamar. De vez em quando. Vai, mas eles vão entender, né? As reclamações vão ser menores, né, professor? Pois é. Legal. Agora eu quero inserir a Gabi, né? A Gabi, muito orgulhosamente, como eu, é professora de matemática, né? E aí, Gabi, como é que é ensinar matemática no Colégio Dromos? Como foi para você esse salto de ser aluna? Tão assim, querida você era, né? Tão assim, abraçada, um mimo de pessoa. E, de repente, já está aí na batuta, né? Porque matemática é realmente importante. Aí, né? Miguel, você viu que a gente não é querido, hein, mano? Vai cortar os pulsos, a né? matemática é tão querida e o professor... Mas, ó, não vou cortar os pulsos aí. Não, mas para mim foi um enorme prazer poder... Na verdade, nunca nem imaginei, nunca passa pela nossa cabeça, né? Da gente começar a trabalhar no lugar que a gente estudou. Uhum. Então, ter essa oportunidade de estar ali, dando aula... O professor Breno aqui tá aqui, eu vou ter que falar, Breno. Eu tive aula com o Breno. E hoje a gente é colega de trabalho, então é uma outra vibe, é uma coisa assim tão diferente, sabe? É até difícil de explicar. Que é um ciclo, né? São ciclos. Na minha palavras. opinião, ainda é como se fosse um abraço do mercado de trabalho. É muito difícil ter isso, mas é como se fosse um abraço. Você, por ser ex-aluno, você se sente abraçado. É verdade, com certeza. Legal. É um outro contexto, mas embora aluno para professor, mas foi uma transição assim tão natural que parecia, não, realmente era o que tinha que ser para o seu futuro. Foi isso. Preciso dizer também que você não deixa trauma, porque eu não vejo ninguém com trauma em matemática depois que você assumiu a cadeira. Você não deixa trauma, isso é bem legal. Tem uma frase que eu sempre falo, que no início eles falam, não, professora, de novo essa frase. Eu falei, gente, essa é a minha frase. Toda vez que eles começam a ficar assim, gente, vai dar tudo certo. Sempre dá. Não precisa ficar nervoso, não. Vai dar tudo certo. Todo mundo sabe o valor do X. No final, o valor do X, todo mundo sabe. Então, hoje é bem mais tranquilo. Você tá gostando? Com certeza. Tá, com certeza. gostando. E mudar essa mentalidade, porque geralmente matemática é um trauma, né? Exatas de modo geral. Não que as outras matérias não sejam, mas exatas especialmente. É um trauma mesmo, gente. Inclusive aqui, acho que você é a única de exatas aqui. Não, eu também. Olha que coisa, vocês devem Mulheres de exatas. Duas mulheres, as únicas e exatas. Já não tem mais essa... Quebra de paradigmas, né? Pois quebramos o paradigma. Verdade. E essa questão de tirar o trauma dos alunos, né? Porque às vezes eles já vêm de outro lugar, com aquele trauma de, ai meu Deus, matemática é um bicho de 7 cabeças. Assim, não, você é capaz, você consegue. É só estudar mais um pouquinho que você consegue. E a gente está aqui para apoiar, porque professor é muito mais do que só passar matéria, né? Tem toda uma questão social, de você realmente ter empatia pelo aluno. E a Gabi, eu preciso contar para vocês, ela foi a primeira a fazer aula transmitida. Eu lembrei exatamente isso que eu estava falando. Legal, né? Quando nós precisamos transmitir as aulas por conta da pandemia, né? A primeira aula transmitida, que a gente ainda não tinha muita segurança, nem com a tecnologia, nem se o aluno ia do outro lado aprender, se manter conectado, foi a Gabi que deu. Verdade. E vocês precisavam dali de uma corajosa pioneira, né? Quem que vai pra frente da câmera ali primeiro, né? E a Gabi foi, né? Foi. Mais nova, né? É mais nova. Legal, né? Verdade. E a mais nova, né? De todos nós no Dromos, né? Legal. É isso mesmo, é mais nova, tá? Ela teve aula comigo, mas é mais nova, viu? E eu também, era muito novo. Eu lembro bem de você como aluno, Breno. Ixi. Lembro bem. Vamos apresentar o Henrique agora. Vamos apresentar Essa parte de pastor. A gente vem depois. Henrique, né? O professor Henrique. E, Henrique, querido, você é mais ou menos da mesma época do Breno? Agora Agora vai. O Breno é um pouco menos novo. Foi legal contigo, hein? Foi legal, valeu. Não, a gente estudou na mesma época ali de... Acho que a diferença é o quê? 3 anos? Alguns meses, Eu acho- assim, vários meses. Eu acho que mais um pouco, Henrique, né, não? Eu estudei foi com seu irmão, na verdade. A gente foi da mesma sala, eu e o Francisco. Né? Que também, mas a gente foi contemporâneo ali, das mudanças Tu todas. se formou em que ano, desculpa? 11. Ah, então é isso mesmo. Eu me formei em 2008. 3 É anos, isso mesmo, então 3 anos. Tava entrando, então pegamos assim, o ensino médio, eu tava na 8ª, mas a gente Tu foi entrou depois. Frequentaram o pátio. contemporâneos. Muito. A gente jogou muita bola junto Muito já. totó. Tem a foto lá. A gente não viu uma criancinha? Tem uma foto tem. de Super criança. legal. Ah, não, eu vou colocar a foto eu vou pedir, galera, eu vou colocar na edição essa foto de vocês. Não mesmo, muito legal, vocês jogando Totó lá no...
Aliás, A gente tem uma- ficaram de recriar essa foto lá agora, né? Caraca, a gente tem pronto, que refazer. Quando lançar, então, a gente bota as duas, deu tempo. Mas foi... Aí foi essa época de por volta aí de 2011 que eu me formei. Então, tem essa Você diferença. pensava em voltar como professor? Queria. Ah, você queria? É diferente. O meu, na verdade, a minha não é um agradecimento. Eu acho que eu aprendi muito com o Dromos, então eu queria voltar de alguma forma para devolver Oh, que lindo. uma parte do que eu aprendi e peguei lá no Dromos. E aí, quando a professora Nemésia, que por sorte, posso chamar de mãe também, né? Ela me veio com a proposta, eu nem pensei duas vezes. Falei, claro. E eu vejo assim, hoje a gente está passando... A minha disciplina, ela tem um caráter diferente, principalmente pela liberdade que eu tenho um pouco de trabalhar, pela minha formação, que é mais jurídica, assim, mais de ciências das humanas. Então eu abracei muito, porque eu acho que eu tenho a oportunidade de, além de transmitir os conhecimentos de português, matemática que a escola traz, de mudar um pouco o futuro, as gerações que a gente... que estão vindo a partir da gente. Até fiz uma postagem nas minhas redes sociais no Dia do Professor, que eu acho que é muito isso. A nossa importância, a nossa profissão, ela não tem a importância, talvez, ou a valorização que mais do que merecida que devia ter. Então, eu acho que, principalmente, eu vejo pela minha disciplina, eu tenho uma oportunidade muito grande de mudar uma coisinha ou outra que lá na frente vai fazer uma diferença muito grande, pode talvez ser a mudança que a sociedade está precisando. Então, assim, e é realmente o nome da disciplina, é valor e ética, que é o que eu mais tento passar para eles. E aí é muito legal, por exemplo, o 7º ano e o 8º ano, quando eu entro, eles sempre falam, professor, e os casos? E se acontecer isso, se fulano matar alguém, o que acontece? Vai preso? Eu falei, gente, vocês estão querendo matar alguém? Não, jamais. E aí, dentro disso, a gente já começa uma discussão, mas e aí, como é que funciona? Quem morre mais hoje no Brasil? E aí a gente já traz para uma discussão maior. Então, eu agradeci muito pela oportunidade. E é mais uma questão de reembolso, digamos assim. De devolver para o colégio um pouco do que eu levei para a minha vida. Você sabe que quando a gente pensou nessa disciplina, né, eu especificamente eu queria alguém com o teu perfil. Eu queria alguém que tivesse, as crianças pudessem ter acesso, porque são questões muito íntimas, né, muito... Pertinentes. De um adolescente, de uma criança. Precisa ser uma pessoa acolhedora, né, que as crianças tenham a coragem de se abrir sem se sentir julgada ou condenada, né. Se identificar. Se identificar. Eu gostei bastante, assim, na hora que você aceitou, porque eu queria alguém mesmo com o teu perfil, né? Que é uma pessoa aberta e acolhedora. Que legal, mas eu tava lembrando do Breno. Eu acho que eu comentei isso uma vez contigo, que eu não esqueço de uma apresentação que você fez ainda como aluno. Que você fez uma mímica. Era de um cara neurótico, não era? Eu acho que era do Charlie Chaplin. do Jerry Lewis. Jerry Lewis. No Odisseia. Na nossa gincana, nossa Odisseia. Aliás, você é campeão de Odisseia, né? A gente foi campeão agora, né? De novo, né? Recém-campeões agora como padrinho, né? Os alunos dizendo assim, mas não tem jeito, toda a turma do Breno ele ganha, etc e tal. Eu como não tenho essa estatística de cabeça, né, eu acreditei. O negócio lá é acirrado. É acirrado, Bom, eu vejo que é acirrado, né? Eu pensei assim, né, quando vocês convidaram pra vir, eu fiquei pensando, cara, o que eles querem que eu fale lá, né? Mas eu, obviamente, depois caiu a ficha. Não, eu tenho uma história com a escola, né? Tô lá desde... A gente estava fazendo as contas aqui em off aqui com o Henrique. Eu e o Henrique está lá desde 2002. Uau. Caramba, tempo, gente, né? É mesmo. 20 anos no ano que vem. Nossa. Não. Tá vendo como é bom ser professor de matemática? Ou pelo menos ter uma aqui na mesa. Há muito tempo. Aí eu tava tentando relembrar as histórias, assim, o que a gente tem, né, professor Rafael. A gente, né, como a gente teve aula, né, a gente fica falando, eu só consigo chamar a professora Amábile de professora, é impressionante. Mas aí você tava falando dessa história da apresentação da gincana. E aí eu pensei, se eu tiver uma oportunidade eu vou ter que tocar nesse assunto. Que o Henrique tava comentando sobre trazer... devolver alguns dos valores, né? O que a gente leva do Dromos. Eu acho que eu aprendi muito com os nossos projetos lá enquanto aluno. Eu acho que o Dromos sempre teve uma perspectiva muito inovadora assim, sobre os projetos. E eu lembro de ter aula com o professor Rafael,
né, nossas disciplinas falavam muito sobre montar os trabalhos, montar os projetos. Como é que ele chamava, professor? Eu não lembrava. É a metodologia da pesquisa. Metodologia da pesquisa. E que a professora Amabile foi a minha professora no Drums dessa mesma disciplina. Mas agora já tá todo mundo solto. Tá todo mundo aqui. Cara. Eu não tenho mais nada a esconder. Agora tá todo mundo leve, vamos lá. E eu lembro muito, assim, essa parte das coisas que eu aprendi muito, então, com os projetos. A gincana também é tão incrível, assim, os meninos se dedicando. Eu me dediquei tanto no meu ano. Caraca, mas foi você difícil. Se dedica ainda. E era muito arriscado. Arriscado não, concorrido, né? Era muito difícil, assim, os meninos dando sangue, dando a vida. E a apresentação, eu acho que uma das coisas sempre legais que o Drums tinha era, ele chama, né, a gincana de a Odisseia cultural. Então a gente não fica só correndo com corrida de saco, né? Ovo. Com ovo na boca. Nossa, aí a gente tem o teatro, tem a dança, tem as apresentações, tem a música. Então, eu falei pros meninos esse ano, né? Que a gente tava com a gincana esse ano, os meninos do 3º ano me convidaram, 9º também, e do 6º ano. E aí a equipe, eu falava assim pra eles, eu quero que vocês tenham uma experiência parecida com o que eu tive. E é por isso que eu me dedico aqui pra vocês, por isso que eu grito aqui com vocês, por isso que a gente vai tentar, porque assim... E conseguiu. Quando em 2008 a gente conseguiu vencer, e cara, que eu saí de lá assim com a sensação de que eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Porque a gente trabalhou em grupo, a gente trabalhou com dificuldade, com orçamento, eu tive que rodar a Asa Sul buscando patrocínio. Veja, eu era um menino de 17 anos assumindo a responsabilidade de voltar com dinheiro para nossa equipe, para a gente conseguir apresentar um negócio, para fazer um figurino, para comprar. Cara, então assim, eu acho que esse é com certeza uma das melhores experiências, melhores lembranças que eu tenho com a gincana. E é por isso que eu tento... Eu vi esse ano a tua dedicação e a alegria legal, dos né, meninos. Foi muito legal. Nossa, foi muito legal. A equipe foi muito boa, né? A dança foi muito legal, né? Os meninos estavam muito empolgados. E eu acho que foi uma decisão muito acertada, assim, a gente voltando da assim, não podemos dizer que acabou, né? Mas acho que abrindo um pouco mais, as pessoas já vacinadas, com o distanciamento, com as máscaras, com toda a segurança que a gente tomou, e eu acho que a gente pôde extravasar, assim, né? Ter um pouco mais de contato, ainda que daquele limitado, jeito, né? Limitado, mas os meninos puderam ir pra quadra, todo mundo junto, e suar, o ano passado e gritar. Eles não tiveram, né? Não tiveram, Então, acho que foi um momento de extravasar, mandar embora, assim, um pouco daquela energia pesada que a gente vinha acumulando já do ano passado. Eu fiquei feliz que o João Vitor participou da tua equipe, né? Porque ele não teve no 3º ano, né? O ano passado, o 3º ano foi tirado do 3º ano tantas coisas, né? Que a gente vive no 3º ano, né? E não teve o 3º ano presencial o ano passado. Foi bem complicado. Foi bem pesado. Foi a 19ª edição, né, esse ano. Foi. Eu participei da primeira edição, né? Tem que falar. Em 2002, quando eu estava no 3º ano, né? Porque não teve nos dois primeiros anos. Não, eu participei como professora. E você participou como professora, né? E temos professores lá no Drums que foram meus professores também. O professor Mauro, por exemplo. E a professora... eu vou entregar, não tem jeito, mas eles sabem, né? Que do meu carinho. A professora Clemência também, eu tenho que falar aqui, né? A professora Clemência também foi minha professora, né? O Átila não? O Átila não, o Átila chegou um pouquinho depois, mas foi professor do meu irmão, por exemplo. Mas né? Já deve ter sido professor do Mas ele deu aula pra todo mundo aqui. Aí, Átila. A professora Sônia. A professora Sônia também? É verdade. Caramba, gente. É cruel, hein? Que legal, né? Que legal. E como é que vocês percebem em Gabi... depois, né, quero ouvir de todos vocês, como é que vocês percebem essa geração, como é que eles estão vivendo hoje esse momento, né, uma geração do online, do digital, vocês percebem muita diferença para o tempo em que vocês eram alunos, e assim, bem genérico mesmo, né, fique à vontade, assim, quais seriam essas diferenças, o que vocês têm notado de diferença de como vocês pensavam como aluno e hoje vocês veem um aluno pensando aí para o futuro, ou o dia a dia da escola? Vocês acham que os alunos hoje estão mais maduros ou menos do que vocês eram? Qual a avaliação de vocês, assim? Porque vocês conseguem ver por essas duas óticas, né? Vocês veem como aluno, agora vê como professor. Verdade. Né? A geração de hoje ela é muito tecnológica, né? Não que antes não fosse, mas a cada dia que passa vai ficando mais tecnológica, eles estão tendo mais acesso à informação. Não que na nossa época não fosse, né? Mas hoje a mentalidade... Criança hoje de 5 anos já sabe tanta coisa que na minha época, criança de 5 anos... Eu, por exemplo, com 5 anos não sabia.
Mexer no celular, assim, hoje criança de 3 anos já sabe mexer no celular, com 3 anos não sabia nem que era isso. Falar que a gente nasceu no mundo, no mundo digital, não é bem assim, a gente começou No iniciozinho. a aprender depois. Eles Exato. nasceram com um tablet no colo. Exatamente. Pra entrar na internet, você tinha que ir à noite, que era mais barato, o telefone não funcionava, Discada, né? era discada. Hoje em dia o acesso é muito... Agora, eu acho que a gente vive uma geração, assim, esse avanço tecnológico, principalmente para as crianças, ele é uma faca de 2 gumes. Ele, quando bem usado, é um paraíso, mas os riscos também são muito grandes. Não só para eles, para a gente também. A gente está cercado aí hoje, que a gente discute, por exemplo, a questão das fake news, é uma coisa que pode comprometer muito uma sociedade. E a gente se a gente, que é mais velho, nós que somos adultos, estamos expostos a esses riscos da tecnologia, uma criança que não tem discernimento nem de pesquisar uma notícia para saber realmente se ela é verdadeira ou não, o risco é muito maior. E além disso, tirando todas essas questões de que há uma proximidade maior com o estudo, com o conhecimento, a pesquisa ficou muito mais fácil. Um dos pontos que eu acho também que é uma parte negativa é exatamente isso, de que a pesquisa ficou muito mais fácil. Então, o acesso é bom, é excelente, mas está muito fácil na mão, é muito rápido. Então, por exemplo, a pessoa tem uma dúvida, a gente tinha por exemplo, eu formando agora na faculdade, a gente ainda é muito da época dos livros físicos. Então, eu tinha uma dúvida, eu ia para a biblioteca e passava o dia inteiro para tirar essa dúvida. Hoje, você joga a pergunta no Google, lê a primeira resposta e já está satisfeito. Então, a intensidade do estudo, do conhecimento, eu acho que teve um certo prejuízo, ficou um pouco mais superficial. Eu vejo que, no caso, os professores, hoje em dia, eles precisam, né, para que exista uma equidade entre os alunos, né, um senso de aprendizado comum entre eles, hoje a maturidade do professor tem que ser diferente e a maturidade do aluno tem que ser diferente do que era no passado. Porque se antes a gente tinha uma vida que hipoteticamente era um pouco mais normal, esse processo de pandemia, ele fez com que as pessoas passassem por inúmeras dificuldades, problemas sociais, problemas dentro de casa, problemas que são muito diversos. E aí, nós não somos todos iguais. Então, de qualquer forma, alguém tem mais dificuldade, alguém tem menos dificuldade. Cabe a nós, hoje em dia, conseguir enxergar essas dificuldades e conseguir, à medida do possível, resgatar esses alunos de novo para o nosso dia a dia, como deve realmente ser. E sabendo, sim, de maneira mais adequada possível, conseguir fazer com que eles saibam usar a ferramenta que eles têm na mão. Porque é delas que eles conseguiram depender hoje em dia, né? Imagina se não fosse, se essa pandemia tivesse explodido há um tempo atrás, sem tecnologia, do jeito que é. A gente conseguiu se amparar muito bem, graças a Deus, por conta disso. O Drones teve uma velocidade absurda, para poder conseguir fazer com que os alunos, né, pudessem ser integrados de uma forma que foi diferencial em Brasília. Legal. Em Brasília, deu para poder ver o quão diferencial isso foi. Mas eu vejo, a gente assumiu muitos papéis, né? Acho que essa é uma das grandes responsabilidades. A gente precisa assumir vários papéis ali durante a sala. Eu estava lembrando da resposta da Gabi, mais cedo ela falou sobre dar aula de matemática, né? E por que os meninos não reclamam tanto? E aí ela falou sobre entender a empatia, entender o menino. Eu vejo, acho que como hoje a gente tem essa possibilidade, a facilidade com a pesquisa, a informação está disponível. Não dá para competir, né? Não dá para eu querer competir com um menino com o celular na mão e ele chegar e falar assim, não, que eu vou ter mais informação ou que a minha informação seja mais apurada ou melhor do que a que ele vai encontrar. Mas eu vejo muito isso. Hoje, a gente tem buscado isso, né, Gabi? Os meninos aqui também. A ter um pouco mais de compreensão, entender um outro papel. O professor ele tem vários outros papéis. Ele não só vai lá e despeja o conteúdo. A gente fala muito sobre isso nas reuniões, né? A professora Amábile é sempre muito taxativa nisso, assim, não, pera, qual é o nosso papel lá? Eu acho que é por isso, inclusive, que hoje o episódio é com a gente, né? Com os ex-alunos. A gente tá voltando lá por isso, assim. Então, eu vejo isso. A gente busca mais essa empatia, busca mais entender o aluno, busca mais tentar entender o que ele está dizendo
e, obviamente, trazendo uma parte agora para nossa área, assim, das linguagens, assim. A gente bate muito sobre a questão da argumentação, do senso crítico, né? Porque ele vai encontrar as informações na internet, mas ele precisa ter o discernimento para entender se aquilo que ele encontrou é válido, se não é. Na redação que a gente critica, a gente se questiona sobre as verdades do que acontece nesse mundo cheio de informação, né? A gente tem esse material todo que o Henrique colocou pra gente, né? Ética e tudo, mas assim, é justamente nessa cultura que a gente tem criado de produção, de texto, de escrita, que a gente consegue ver que ali a gente está fazendo um bom trabalho. Dentro dos textos, a gente, nessa correção, a gente, pelo menos que assim, eu com os meus alunos ali, pelo menos do fundamental, o Breno acompanhando também, minha mãe vendo a galera do médio, a gente vê essa... Sua mãe, professora Nicole. Minha mãe, professora já Nicole, se entregou. que foi minha professora também, né? Genial isso, gente. Não vou falar das mães, então, porque a gente chegou a uma conclusão aqui. Mas deixa ele terminar o pensamento. Não, por favor. Não, mas Aí você pode entrar nisso. Mas de qualquer forma, assim, é só uma questão de conseguir ser mais críticos, né? A gente tem esse olhar mais sensível porque a gente vê realmente todo dia em diversos gêneros, né? Gêneros e propostas que a gente tem para poder conseguir ver o pensamento dos alunos, né? Isso é muito íntimo, né? E a gente tem... Aí você me desculpa, tá? Que eu só pegando. A gente tem principalmente com a Nicole, que eu acho que ela deve ser a porta-voz de vocês comigo, assim, da gente conversar. Muitos temas que vocês abordam na redação, ela sempre conversa comigo antes. Pra falar, olha, isso aqui, como é que tá aí no cenário, mais ou menos? Eu falo, olha, vamos fazer o seguinte. A redação é quando? Semana que vem. Então, essa semana eu vou abordar esse tema na aula, que é bom que eu até tento enriquecer um pouco mais. Deles, né? E o debate também, né? As ideias, porque às vezes um texto ou outro ali para uma redação não são... Você precisa de ter um pouco mais de conhecimento ou aprofundar um pouco mais a discussão. E uma coisa que eu sempre apresento, você quer defender um ponto de vista? Para você defender o seu ponto de vista, primeiro, você tem que saber absolutamente tudo o que o outro lado sabe. Porque só assim você vai conseguir ter certeza do seu ponto de vista. Então, para ter sua opinião, você primeiro precisa saber da opinião contrária e entender como ela funciona. E aí eu tento incrementar com mais textos, mais artigos, busco principalmente apresentar artigo. O pessoal gosta muito de ler textos, de coisas mais objetivas. A geração, a tecnologia traz muito isso, de ser uma coisa muito mais direta, mais dinâmica e mais objetiva. E eu sou mais ouvindo vocês falarem, né, antes de entrarmos no outro assunto, eu estava lembrando de quando eu comecei a dar aula. Né? Quer dizer, aí então você imagina que a distância da geração é muito maior, né? A gente, de fato, era o dono da verdade. A gente tinha esse poder. Perfeito. A gente tinha esse poder. Quer dizer, o que a gente falava em sala de aula, para ele contestar de alguma forma, meu Deus, eu tinha que gastar algumas horas na biblioteca. Era uma coisa assim muito, muito difícil, né? E era com quadro, era com giz, né? Então, a gente não tinha mais nenhum recurso. Quando entrou o primeiro recurso, era a transparência. Vocês sabem o que é isso? Sim. Né? Então, era aquela transparência, né? Chegava colocava aquela transparência na aula e a gente já falava, tem transparência. Hoje vai ser legal. Hoje vamos dormir. Até uma vez eu fui muito mal avaliada na Universidade Católica porque eu não usava transparência, mas eu ensinava cálculo diferencial integral 3. E eu fiquei pensando, como é que a gente vai entregar cálculo diferencial integral como transparência? Aí que os meninos vão ou não entender ou vão dormir, né? Então, quer dizer, a primeira coisa que entrou foi a transparência. Então, foi uma coisa, assim, muito lenta a tecnologia. E quando entrou o computador, muito professor tinha medo de que o computador lhe roubasse as aulas, lhe roubasse o emprego, que era só depois de jogar o computador, né? E a gente percebe que não, que o professor, nesse tempo todo, foi só mudando a sua função, o seu perfil, mas ele é extremamente importante na convivência das crianças, na criação das crianças. Não, é isso. E é importante a gente reconhecer isso. Eu acho que não tem como a gente lutar contra a tecnologia. Sim. A gente precisa entender que os meninos vão estar com o celular no bolso, que eles vão estar com o computador, vão ter 215 dispositivos na disposição deles para eles poderem pesquisar, conversar, ver vídeo, ver foto, fazer foto. Né? Vai fazer vídeo, eles interferem no conhecimento. Exatamente. Uhum. E assim, só para completar essa ideia da pesquisa, né, gente? Porque assim, se eles têm tanto acesso à informação, o melhor e o ponto positivo aproveitado pelo colégio é o enriquecimento. Legal. É o enriquecimento. O enriquecimento é a fonte de toda a curiosidade que eles podem ter quando vão atrás da pesquisa.
para poder conseguir... Explica aí o enriquecimento aí. O enriquecimento, ele é basicamente o projeto que o colégio tem, que ele é interdisciplinar ou ele foca em determinadas áreas do conhecimento que vão mais a fundo em determinados temas, seja em português, seja em algo relacionado às exatas, seja algo relacionado a ciências biológicas ou o que for. Então, isso faz com que o aluno ele tenha uma possibilidade de trabalhar em grupo ou individualmente. E ao longo da pandemia a gente fez isso também no sistema online, né? A gente conseguiu trabalhar no sistema online de maneira que fosse integradora. A gente fez com que os alunos participassem de uma forma muito, muito, muito bonita. Eles conseguiram sempre se superar, ainda no enriquecimento. Então, esse projeto que você tinha também antigamente, já que era trabalhar com ciência e pesquisa, né? Produção de pesquisa, a gente foi adaptando essa matéria, se não me engano, para metodologia científica, né? O ensino de metodologia científica, depois, que eu acho que até minha mãe deu aula dessa matéria também. Ela fez todo no último ano, terceiro ano. A escada da história vem... A cronologia vem se repetindo. Eu estou entregando tudo aqui. Agora que você falou do enriquecimento, deixa eu falar um negócio que eu acho muito divertido, cara. Que é a banca. Né? Cara, isso é muito bom, velho. Qual é o tom? A banca. Porque aí a gente chega, né? Não tem aula. Aquele dia de apresentação. É o dia da banca. As meninas já ficam nervosas, já ficam... Ai, qual que é a minha banca? Nossa, vai ser o professor Miguel, vai ser a professora Gabi. Ai, nossa, que sorte, eu fiquei com o professor Henrique, né? Eles brincam assim, não tô dizendo aqui, só tô dizendo... Eles têm as teorias deles lá de que algum professor vai avaliar. A gente tinha isso na faculdade, né? Então, pô. E aí vem doses maiores. Vem, né? Aquele papelzão colado ali na frente da escada, flau! E aí os moleques veem o nome deles, o horário, aí eles ficam, ai meu Deus do céu, já fica aquela tensão. Mas é bom demais, cara. É a ideia, né, deles serem avaliados, o trabalho deles, e eles apresentarem, tem a oralidade por uma banca de professores, né? É um serviço júnior que vem a ser o sênior na faculdade, né? Ninguém sabe, os alunos não têm noção da importância. Não. Eles só vão ter na faculdade, e não vão ter, vocês não vão ter agora, só na faculdade. Mas é uma diferença, assim, absurda, porque você já chega lá primeiro, sabendo apresentar trabalho em público. Falar em público. Porque no começo tem um aluno que é mais tímido que o outro, óbvio, ninguém é igual. Mas você já começa a quebrar um pouco essa timidez. Tem gente que não tem isso, chega na faculdade se escondendo atrás da cartolina. Então é difícil. Então você já começa a quebrar. Outra é de aprender a fazer uma pesquisa. Porque não é só a escrita. É aprender a pesquisar, aprender a criar um projeto. A escrever também. Então, assim, tem esses pontos todos que na faculdade são muito exigidos, que você já está sabendo. Então, você já chega lá no DNA, você já tem isso no DNA. Já é iniciado. Então, é muito mais tranquilo. Eu me lembro da tua apresentações de enriquecimento. Eu me lembro que a sua mãe ficava nervosa. Aí você podia falar mais das nervosa mães. que eu. Aí você pode falar das mães aí. Nós descobrimos, né? Descobrimos agora, por incrível que pareça. Agora, por incrível que pareça, que quase todos aqui, né, também... Descobrimos não, né? A gente se deu, né? Se deu conta, né? Todo mundo aqui também tem as mães no Dromos, né? Pois é, com exceção do Breno. Com exceção do Breno. O Dromos é a própria mãe. Não fica triste, mãe. Se nós temos mães muito jovens. Muito jovens, é verdade. Então a professora Nicole, né, a mãe do Miguel. Legal, né? A Nicole, a mãe do Miguel. Né? Eu estou com a minha mãe aqui, muito obrigada, aqui em tempo real, ao vivo. A Gabi, né, que é a mãe, a Creuza. E todo mundo ama na escola. Que todo mundo adora a Creuza, né? E muito, muito conhecida, né, por todos na escola. E a professora Nemésia, mãe do Henrique, né? Que legal, né? Que também me deu aula. Também dá aula, verdade. Aqui eu não sei se vocês vão cortar, mas foi a primeira professora que me tirou de sala. Foi a Nemésia? Bate aí, mãe, foi a primeira pessoa que me tirou de sala, foi a minha também. E só de sacanagem também. É mesmo? Só pra brincar mesmo. Tomar pra Cristo, né? Tem que ter um santo pra Cristo que é melhor que não. Você vai ser o primeiro. Me respeito, porque até meu filho vai embora. Sai de sala. Aí eu não consegui chamar de professora nesse momento. Eu falei, mãe, é sério? Eu vou chamar o seu pai. Eu falei, é um negócio. Então é sério. Chamou? É sério. Me chamou? Porque chamou o meu também. Chamou o meu também. Foi arrastado pela orelha lá. Até a em casa.
É mesmo, Miguel? Não acredito. Não, meu pai chegou de kimono lá no colégio, me arrastou pela orelha até dentro da sala de novo, falou, pede desculpa. E eu só fiz assim, ó, pra olhar o número do telefone, assim. Todos os alunos já conhecem essa história, porque sempre é recontada na história. É mesmo? A própria Carla conta de novo. É A própria mesmo? Carla conta de novo. Olha só, foi resolvido em família, né? Foi. Pior porque você pede um Natal ali, um presente que você estava esperando, ou as crianças ali, você acaba sendo prejudicado. Aham. Tem vantagens e desvantagens. Não, eu até queria saber, assim, Olha lá. nós fizemos o último episódio da primeira temporada, a gente conversou nós dois, né? E aí veio uma pergunta, eu não sabia qual que era a pauta, veio assim, e aí, é bom, né? Como é que você avalia? É bom ou é ruim ter a mãe trabalhando na escola? Por que é bom, por que é ruim? É uma ótima Né? pergunta. É mais fácil ou mais difícil? Foi que fiz. Né? E é a pergunta que eu faço pra vocês. Né? Eu respondi lá no programa lá e tudo. Qual era o negativo, positivo, avaliei com mais positivo. Politicamente falando. E vocês, hein? Como é que vocês avaliaram? Vocês também, filhos de professores. Eu acho que depende do aluno, depende do filho. Tá. Depende do filho, porque se você for um filho muito inteligente, que é o nosso caso, a mãe só escuta coisa boa. Não tem briga. Tá sendo ali todo o tempo. Agora, se você é um filho ali que causa alguma desavença, aí a mãe talvez acabe se ficando ali um pouco mais desconfortável, O né? bom filho é a casa toda, a gente não tá no gomo de novo. Exatamente, Pois é. É verdade. Agora a informação chega muito mais rápido, né? Aham. Ah, A isso gente é. falando de informação aí, tecnologia, Nem precisa. mas não- é mais rápido que o WhatsApp isso. Não tem pra onde, né? E chega pior. Aham. Chega. Porque, vamos lá, você não fez o dever de casa. Não é, você não deixou de fazer um dia. Chega no ouvido da sua mãe assim, o seu filho não tá fazendo o dever de casa. Aham. Você só não fez um. Mas não está Só fazendo. chega maior. Aham. Aí, Como é que a escola é isso? assim? Isso foi muito específico, hein? Isso foi muito específico, hein? Então aí já chega um negócio maior. Aí você vai justificar, e aí o negócio... Então é bom, por um lado, mas por outro lado, você não chega atrasado nunca. É uma coisa... Isso é. Chega bem adiantado. Pode saber que eu sei bem isso. Você chega... entendeu? Eu sei bem. Um lado Eu pertinente. chegava 2 horas antes da aula começar. Não chegava atrasado. Então tem esse Eu terminava de dormir na escola, inclusive. Pior que é verdade, o Rafael chegava pra dormir na escola. Terminava de dormir na escola. Um lado muito pertinente é que, na maioria das vezes, os seus amigos viram praticamente da família, que viram quase irmão também, né? Porque a mãe já conhece todo o ciclo de amizade. Aham. O que ela não conhece de ciclo de amizade mesmo é muito difícil não ter alguém que não conheça, né? Porque, na maioria dos casos, sempre sabia de tudo. Os alunos frequentavam lá em casa, meus amigos frequentavam lá em casa. Então, além de professor, além de tia, né? A gente chamar de tia, não era tia só dentro de casa, tia dentro da casa como se fosse mãe de seu aluno. Era sua professora também. Então, ali tinha muita. Eu nunca imaginei que meus filhos fossem escolher como profissão ser professor. Nunca. Nem o Rafael, nem o Rodrigo. Eu sempre achava que eles iriam escolher uma outra profissão, né? E quando, de repente, eu me deparei, eu falei, caramba, eles resolveram ser professor, né? Alguma coisa aconteceu. De alguma maneira, eu passei alguma mensagem dizendo, vale a pena, né? A tua mãe passou alguma mensagem? A tua passou? A tua? A minha, na verdade, ela sempre falou assim, se você puder trabalhar com alguma coisa que não te dê esse trabalho todo que você vê que eu passo, né? Todo dia que você trabalha, muito trabalha, e quem sabe, vai ser advogado. Meus irmãos estão lá advogados. Só que assim, eu tomei ela de tal forma como exemplo que eu acabei seguindo a mesma ideia, mesmo que não fosse exatamente o sonho dela. Mas eu acho que hoje em dia eu vejo a profissão com outros olhos. É uma coisa que ela te transforma. Então, eu acho que nada poderia ter sido melhor, talvez, do que ele se tornar professor ou do que seus dois filhos se tornarem professores, porque transforma a mente da pessoa. Faz com que ela seja mais empática, faz com que ela consiga fazer várias coisas realmente ao mesmo tempo. E isso não se resume só à mulher, mas se resume ao profissional, à profissão. Ela faz com que você seja muito mais sensível às pessoas. Eu queria que todos os professores realmente no mundo fossem desse jeito, mas assim, é um começo para reflexão, para você parar, pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa que você está fazendo com o outro, em prol do outro, a aprovação do outro, né? É você ver realmente a criança ali como um acordo que você tem, não é nenhum contrato entre colégio e família, é um acordo professor e pessoas.
Né? Uhum. Isso muda muito a cabeça de uma pessoa, de um profissional. E ela influenciou a sua opção? Como assim, a minha formação aqui, todos realmente, eu tenho uma outra questão, eu não vejo a professor como uma profissão. Eu acho que é muito mais uma vocação, porque você transmite paixão. Né? Eu tenho até uma fala mais poética, porque é realmente a imagem que eu tenho. Então, vendo em casa, não foi uma questão assim de que eu escolhi. Até porque eu segui um outro caminho inicialmente e que é da minha profissão. Mas é uma coisa que eu sempre tive uma paixão. Legal. De passar o que eu recebi do mundo para alguém e tentar mudar de alguma forma. A gente questiona muito isso, de que a sociedade tem alguns problemas e para mim a maior forma de mudança, de alteração é através da educação. Então eu tenho isso dentro de mim, de querer mudar. E eu tinha isso desde pequeno, até de uma formação minha familiar, de querer mudar alguma coisa, de estar inconformado. E minha mãe sempre transmitiu a ser professor com muita paixão. Ela gosta muito disso. Sim, Ela é muito apaixonada, ela ama dar aula. Então eu vi a minha mãe dando aula, eu vi chegando em casa, feliz contando o que aconteceu, que um aluno, você falou, Miguel, que um aluno o professor ele sofre e ele comemora. Então assim, o aluno que passou no vestibular, o professor fica o que não passou, ele sofre junto. Você tem esse laço que você acaba criando, que é um laço que eu falo muito mais do que de profissional. E eu vivi muito isso com a minha mãe e ela acabou me transmitindo, não foi uma coisa... Foi uma transmissão assim mesmo que eu recebi dela, educacional, de querer dar aula. Então, e a tua mãe assim, te influenciou de algum jeito? Não diretamente. Nunca falou assim, ser professora ou nenhuma outra profissão. Ela sempre falou assim, não, você tem que fazer o que você tiver vocação para ser. E eu nunca na minha vida imaginei que iria querer ser professora, mas eu já devia ter desconfiado que desde pequenininha, nas brincadeiras, eu nunca brincava tipo de médica, de advogada. Eu brincava de quê? De professora. E eu era a professora na brincadeira. Entendi. Então já foi uma coisa assim, desde criança, assim, que eu nunca nem... Um dia desse eu tava conversando com a minha mãe, nossa, agora pensando bem, desde pequenininha já brincava de ser professor. O mosquitinho da educação já tinha picado já. Pois já é. tinha jeito. Depois que pica, né? Já era. Já era. Exato. Então, desde sempre, quando eu tava, assim, fundamental, ensino médio, ali, aquela questão do convívio com os seus colegas de classe, seus amigos, que torna amigo, né? Depois que você passa de anos estudando juntos, passa a ser amigo, não mais colega de sala. E aquele prazer de você poder ensinar quando você pode. Poxa, eu sei essa matéria, eu sei que você tá com dificuldade, eu vou te ajudar. Então já começa naquela questão de você querer ensinar ali. E é muito prazeroso quando você consegue ensinar e você vê que a pessoa entende o que você tá falando. Aí você assim, poxa, eu fiz um Ainda mais quando é matemática, né? Principalmente exatas. Aí isso foi se desenvolvendo. Eu me formei em engenharia civil, né? Mas hoje eu tô atuando como professora de matemática. Acho que uma vocação chama, assim. Né? Você, Breno? Minha mãe, ela é professora. Não é do Dromos, mas ela é professora. Professora da rede pública. E engraçado vocês contando a história. Minha mãe sempre me deixou muito livre. Minha mãe sempre falou assim, qualquer profissão. Menos professor. Menos professor. Mas acho que assim como a Gabi também... Eu tava aqui pensando, né? Aproveitei aqui para ser o último, tava pensando assim, o que minha mãe fez de forma direta ou indiretamente para acabar me influenciando na minha escolha, assim, na ideia, né? Eu não sei, eu tenho uma memória, assim, muito pertinente, que é a gente andando ali pelo Cruzeiro, que é onde a gente morava, e toda a quadra que a gente virava, assim, eram... E aí, professora? E aí, professora? Aí eu achava aquilo tão divertido, muito legal, né? Caraca, ela é reconhecida, assim, pô, quem não quer, né? Ser reconhecido, ser visto, ser lembrado, sabe? Então, talvez alguma coisa ali já tinha me dado uma inclinação. Mas depois para a faculdade, quando eu já estava na faculdade, eu ainda tinha a fala da minha mãe, né? Falava assim, menos professor. Eu falando assim, parece que ela brigava muito, mas não era não. Era as piadas que a gente faz, né, em casa. Ela queria ser o melhor, né? Exatamente. Ela não queria que eu chegasse em casa com Que tanta 150 redações para corrigir. Mas aí na faculdade mesmo, assim, quando a gente começa a trabalhar com aqueles projetos, com aquelas primeiras aulas, e aí eu já, como eu brinquei com a Gabi ali, já tinha percebido que o mosquitinho da educação já tinha pegado já. Mas é isso,
Eu gosto muito, assim, de ter uma família, de estar numa família de professores, né? A gente troca muitas ideias, vocês provavelmente devem ter experiências assim também, né? De falar sobre isso, falar dos meninos, e falar de, nossa, tem um moleque que tá me enchendo o saco. Não, mas tem um menino que eu me orgulho tanto, né? Cara, isso é muito divertido, você ter uma profissão similar, assim, com a sua mãe, com a família, para você poder trocar uma ideia, além da ideia de mãe. Essa coisa que você muito falou legal. foi uma das coisas que eu pensei quando eu tive que admitir para mim mesma que os dois seriam professores, né? Eu falei, meu Deus, mas será que eles não viram tudo que eu corrigindo prova, o tanto que eu corrigi de prova? Eu era professora de matemática e física, a gente tinha muitos alunos e muitas turmas, né? E eu falava, de vez em quando eu pergunto, Rafael, você lembra que eu ficava corrigindo prova? Ele lembra? Então eles lembram. Eu sabia, né? Pô, galera, a gente tem um papo tão bom, acho que nós vamos fazer uma outra edição. Eu chamo, vocês sabem, né? Pratas da casa, né? Essa galera aqui, que pra mim, e aí eu falo aqui, né, registrando aí para os anais aí da história, né? Que vocês representam, né, uma faceta aí do que o Dromos tem de melhor, né? Que poder ver como que vocês foram ex-alunos brilhantes, hoje são professores brilhantes, e o DNA do Dromos, ouso dizer, corre na veia de vocês, né? E vocês são realmente uma representação única, né? do que é o Dromos, da visão do Dromos, da missão do Dromos. Vocês encarnam isso aí todos os dias, né, com a gente lá. Então eu quero agradecer de coração e deixar para a gente encerrar que vocês contem uma história de vocês como alunos do Dromos, uma história marcante. Eu sei que a gente já contou algumas, e deixar ali para vocês também considerações finais. E em breve, eu tenho certeza, nós vamos fazer uma outra edição dessa aqui. De cunho positivo, ou que vai... Marcante. Escolha rapidinho uma história para você deixar. Enquanto vocês vão pensando, né? Eu quero dizer para vocês que não pode ter alegria maior para mim do que estar aqui com todos vocês, né? E que eu deixo para vocês uma palavra no sentido de que Deus criou o mundo com a palavra. E a palavra está todos os dias com vocês. Então, vocês têm uma capacidade enorme de criação. E todos os dias, vocês começam o dia e a palavra é de vocês, do professor. Imensa. Pra você ver como as humanas não tocam também, até professor de matemática. Até física. Então, é isso aí, a palavra está com vocês. Eita, e agora? Quem vai? Tô pensando que São história todas boa, memórias, né? se for história comprometedora aqui. Comprometedora tem, né? Eu vou contar uma então que né, já que é pra começar, porque não é, né, mãe? Ó, já tá vendo, certeza que ela vai adorar essa vez, né? Já da primeira situação. Gente, a primeira situação que eu passei lá, assim, constrangedora, que eu vou ter que jogar uma situação constrangedora. Mãe e filho dentro de sala, né? Eu lembro até hoje, mais ou menos, que foi uma situação de acaso, foi uma situação de que eu não tive culpa de nada, já vou colocar me defendendo, já vou me defender. Lá na época da Asa Sul, sabe esses quadros brancos que tem uma haste de ferrozinho assim na borda? Essa haste de ferro, na minha sala, já estava solta. Tinha uma haste de ferro que ela estava solta do quadro, só precisava dar uma pistola nela ali. Aí ia voltar pro lugar. Só que o negócio é que eu não tinha visto. O que aconteceu? A gente foi fazer um trabalho em grupo, ela falou, pode fazer um trabalho em grupo, não sei o que, pode tá calor se quiser. A gente falou assim, tá calor, mas eu quero ver se eu sento aqui do lado do lado do quadro, fui sentar do lado do quadro. Fui falar assim, eu Davi, filho do Berçô, né, o Berçô trabalhava com a gente na época. Aí eu fui ali do lado do quadro, sentei do lado do quadro, a gente começou a fazer, só que aí ela falou assim, beleza, faltam 5 minutos pra poder acabar a aula, eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo, não tem problema nenhum, não. Aí tá, eu fui levantar, ela Bateu no quadro. Pior, a minha camisa, ela prendeu na haste de ferro e veio puxando de volta. Quando voltou, deu uma xilingada no quadro. Eu só vi, quando eu virei assim, eu só vi a cabeça dela fazendo assim. Você quebrou esse quadro. Porque eu não vou lembrar as palavras exatas que foram usadas, mas assim, você quebrou o quadro. Sabe quem vai pagar isso? Aí eu, não quero saber. Nem mais, nenhum porém, nem nada.
Ah, eu tentei me defender, só que ela só foi querer me ouvir depois de 3 dias, porque a culpa não foi minha. Mas antes, no calor do momento, esqueci. Você ia pagar o quadro. De algum jeito eu ia pagar o quadro. De algum jeito eu ia pagar o quadro. Legal. Mas foi uma brincadeira, foi ótimo, foi um momento bom. E você, Brenão? Cara, que difícil. Veio tanta coisa na cabeça Pois agora, escolher uma imagino, única. 20 anos, né, meu querido? 20 anos de colégio Dromos. Não sei, eu tô aqui ainda bastante pensativo, assim, mas... Então vou te dar um tempo aí. Tu vai mandar? Vai mandar. Vou mandar um igual. Manda lá. Vou mandar um igual. Eu ainda tô bastante... Naquela sala da biblioteca lá embaixo, era uma sala de judô e balé. E tinha uma parede toda de espelho. Um dia, a gente tava jogando futebol, começou a chover. Não, vamos jogar futebol na sala de balé, óbvio. Chance de dar certo. E aí começamos a jogar futebol na sala de balé e tudo. E aí um outro amigo meu, que vai lembrar que tá muito famoso, eu vou expor porque tá famoso hoje, que é o G, lá da banda de pagode. Ele pegou a bola, aí o pessoal foi indo embora, só eu e ele na sala. Ele pegou a bola, a vez dele chutar no espelho e pá, aquele barulho caiu. Aí de repente eu só escuto uma voz lá de cima. Henrique, foi você? Uau! Já Gente, tem tanta gente nessa escola. Já tinha tido um processo aí, né, telepático. Isso foi no dia 10 de outubro É o dia das crianças. de 2007. E as crianças, o dia das crianças você não ganhou nada. Minha pior... Não ganhar nada, eu já tava do osso. Não, ela me levou na Feira dos Importados, ela e meu pai, e eles me fizeram escolher o presente pra dar pro meu irmão. Não, isso foi maldade. Aí eu ficava chorando assim, eu falava, não quero nada. E aí, até explicar que não fui eu que chutei a bola. Eu nem tentei depois, falei, tá bom. Deixa pra lá. Nunca vou conseguir mudar isso, tá? Mas teve uma que foi. Você lembra de alguma coisa? Eu era tão quietinha, né? Né, Gabi? Agora ficou difícil pra gente, né? Tem que rolar uma história assim de... Não, deixa eu falar alguma história bonita aqui, deixa eu pensar outra. Vou mudar o teor aqui. Mas assim, são tantos momentos, são tantas memórias, né? Tantas pessoas que passaram, tantos professores, tantos colegas. Mas como o Breno falou, a questão da Odisseia realmente é muito marcante. E no meu último ano, em 2015, que foi o ano que a minha equipe ganhou, foi tão mágico que parece que assim, se você estudou no Dromos, se você não participou da Odisseia, você não estudou no Dromos. Porque já faz parte do Dromos, então aquela alegria, você pode até não ganhar, mas é aquela questão de você participar, de você... Tem um conteúdo oculto, né? Exato, às vezes aquele seu colega de sala que você nem falava com ele, mas na Odisseia você passa a falar com ele, fica aquela questão da união, que antes talvez não tinha, mas agora passa a ter por conta da Odisseia. Então, querendo ou não, a Odisseia traz essa união, traz a cultura que o Breno falou também, então, e fica marcado. Até hoje eu tenho a blusa lá, que a gente ganhou até hoje. Que eu tenho um cabelo a blusa da equipe. Eu tenho coleção de todas as blusas. Todas as blusas que eu usei nas Odisseias, eu tenho todas guardadas. Que legal, que legal. Bacana. Vamos fazer um dia, falar pra Sônia e pra Nemésia, um dia colocar isso como prova. Quantas mais camisas das Odisseias trouxer. Chamar a gente aqui pra falar só da gincana depois. Vai ser bom, vai ser divertido demais. Histórico. Deixa eu ver se eu penso aqui. Todos os meus pensamentos vão muito pra gincana ali, porque eu acho que era onde eu brilhava. Eu brilhava. Ainda brilha. Era o meu momento. Ainda brilha. Assim, eu vou contando aqui, que quando eu, sei lá, vou contando aqui. Antes ainda de falar da gincana, tem um evento que eu acho que eu preciso comentar, assim, era um seminário da professora Sônia. E aí, bom, a professora Sônia todo mundo conhece, né? Aquela tensão, assim, né? E era um trabalho, né? Eu particularmente não vou lembrar agora do tema, assim, mas eu lembro especificamente do comentário que ela fez assim que eu terminei. Já muito tenso, aí ela falou, acho que foi o mosquitinho, foi a hora do mosquitinho. Ela falou assim, Breno, gostei da sua apresentação, você fala de um jeito que dá pra entender. Marcou. E aí eu disse, isso é um elogio, né? E aí ela Sônia entendeu? foi lá dentro, assim, lógico, obviamente ela falou mais coisas, assim, mas eu lembro que isso foi bem interessante, porque
acabou, obviamente, influenciando também, né? Já que a gente estava discutindo sobre as influências, né? Mas, com certeza, assim. Agora, ter tanta história, eu fiz tanta coisa lá no Dromos. Eu fazia aquelas apresentações, né, Rafael? O pessoal era luau, era luau, encontro. Eu joguei futebol com um time. A gente tinha um time. A gente tinha um time, a gente fez tinha o GDF. um time, nossa, velho. Viajamos, nossa senhora. Coisa, bom, vocês viram que a galera aqui tá bem animada, né? Se não contar aí, a gente vai a gente vai realmente voltar com todos eles, porque eu me senti aqui muito bem, o tempo passou, eu acho que você também se divertiu estando conosco. Eu quero agradecer imensamente a convivência com vocês, não só a presença aqui, mas a convivência com vocês. Sabe que para a minha vida e para a vida do Rafael é um presente ter vocês na nossa equipe, né? É um presente muito grande. Se um dia eu tivesse qualquer dúvida se o Dromos deu certo, bastava olhar para vocês e a gente já teria certeza de que não teria nada mais assertivo do que a própria vida de vocês. Então, eu agradeço a convivência com vocês, aproveito nesse momento para agradecer. E você que curtiu aí o nosso programa, se você não está inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, curta e compartilhe, porque eu tenho certeza que muito mais gente vai se divertir como nós. Até lá, até a próxima.